Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do componente curricular de língua portuguesa. Eu sou a professora Naraline Menezes e hoje, quebrando aquela série de introduções, nós iremos descobrir os diferentes tipos de sentido de uma palavra dentro e fora do texto. E aí, hoje, na nossa aula de resolução de questões, nós iremos estudar os efeitos de sentido, o duplo sentido, a ambiguidade, a ironia e o humor. Então, vamos analisar cada um separadamente? Vamos à nossa aula. O primeiro deles é o duplo sentido. O que seria um duplo sentido? Se vocês observarem a palavra, ela por si só ela já traz uma definição dela mesma. Duplo quer dizer dois, sentido quer dizer significado da palavra. Ou seja, a palavra ela tem mais de um sentido, não necessariamente somente dois. Ela pode ter até 3, 4, mas ela tem mais de um sentido. Então, o duplo sentido é quando uma palavra ela tem vários sentidos dentro da frase. E aí essa frase ela fica um pouco... Dependendo da situação, a pessoa tem uma interpretação e a outra pessoa tem uma outra interpretação. Então, vamos conhecer aqui o conceito. É um recurso no qual são utilizadas palavras ou expressões que possuem diferentes interpretações. Em várias situações de comunicação, observamos que as pessoas empregam as palavras ou expressões das mais variadas formas. É aí que entra o duplo sentido. Ele pode ser definido como a possibilidade que certas palavras e expressões possuem ou possam ser lidas e entendidas das mais variadas formas. E aí eu sempre costumo trazer um exemplo prático para que nós possamos visualizar. E aí, desta vez, eu trouxe um infográfico, que nós temos linguagem verbal e não verbal, porque eu acredito que fique bem mais fácil de nós observarmos o duplo sentido dentro deste infográfico. E aí, são questões que se repetem, né, gente, na prova. Esse tipo de questão, utilizando esse gênero textual, ele é muito corriqueiro, ele é muito comum. Então, vamos lá fazer uma análise desse texto. E aí nós temos aqui, seja mais um filho da mãe. Aí você pensa, meu Deus, seja mais um filho da mãe. E aí, professora, a senhora está falando algum palavrão aqui comigo, porque quando eu digo que fulano é filho da mãe, eu tô empregando um sentido pejorativo. E aí, essas palavrinhas que tem aí abaixo, que vocês não conseguiram ler, esse quadrinho que tem ao lado. 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. É uma grande oportunidade para você mostrar que não é um filho desnaturado. Aí tem o acesso, né, caso vocês queiram procurar. A Mãe Natureza será eternamente grata. Então, nós temos aqui uma imagem, e aí ele traz uma frase que é uma frase geralmente empregada no sentido pejorativo. Filho da mãe. Nesse caso aqui, ela tem duplo sentido, porque ele diz assim, seja mais um filho da mãe. Nós temos dois sentidos aqui. No primeiro momento, quando você lê, você acha que está xingando alguém, mas na verdade não é. Vamos observar aqui como é que ficaria. Essa expressão é frequentemente utilizada com um sentido pejorativo, como um palavrão, que significa pessoa desonesta ou não confiável. A expressão foi escrita com o objetivo de que o leitor entenda a natureza como a mãe e participe de projetos para a preservação do meio ambiente. Esse anúncio foi criado para divulgar o Dia Mundial do Meio Ambiente e tem por objetivo despertar o interesse em ajudar na luta pela preservação da natureza. Como artifício, ele utilizou o duplo sentido. Nesse caso aqui, ao empregar essa imagem com essa frase em letras garrafais, quando ele disse seja mais um filho da mãe, a mãe seria a mãe natureza. Então não tem sentido pejorativo. É para você ser um filho da mãe natureza, preservar o meio ambiente, ok? Por isso o duplo sentido. Vamos dar continuidade. O segundo efeito de sentido que nós conhecemos é o da ambiguidade. Ai, professora, que palavra estranha, difícil, longa, nunca ouvi falar. O que seria uma ambiguidade? É um recurso que, utilizado na maioria das vezes, ele não
tem uma intenção, assim, a gente usa sem ter uma intenção. Por exemplo, trata-se de uma indeterminação de um sentido, tanto de palavras como de expressões, dificultando a compreensão do enunciado e, por isso, seu uso deve ser evitado. Quando o texto tem mais de um sentido, sem que seja de maneira intencional, ocorre a ambiguidade. Por exemplo, no duplo sentido, eu tenho um segundo ou um terceiro sentido dentro da palavra ou expressão, mas eu tenho uma intencionalidade. Por exemplo, seja mais um filho da mãe, eu tinha uma intenção. Eu queria que a pessoa se colocasse como filha da mãe natureza e valorizasse, preservasse o meio ambiente. Na ambiguidade, não. Eu tenho mais de um sentido, porém, esse mais de um sentido, ele não tem, por exemplo, uma intenção. Eu coloquei aquela palavra ou expressão ali dentro, ela gerou um outro sentido, que é uma ambiguidade, só que eu não tinha essa intenção de gerar esse segundo sentido. Quando o texto tem mais de um sentido, sem que tenha, por exemplo, de maneira intencional. Assim, o entendimento do enunciado se torna mais difícil. Existe mais de um tipo de ambiguidade. Veja a seguir quais são elas. E aí eu trouxe aqui, por exemplo, um exemplo prático, e eu costumo trazer sempre textos com imagens, porque eu acredito que fique mais fácil para vocês visualizarem. E aí nós temos uma tirinha, né, do cartunista Will Tirano. E aí no primeiro quadrinho diz o seguinte: a Dona Aranha subiu pela parede. Nós temos aqui um ambiente de uma sala de aula, nós temos uma professora e nós temos alguns alunos. E aí ela começa a cantar uma musiquinha que todos conhecem. Aí ela diz assim: a Dona Aranha subiu pelas paredes, veio a chuva forte e a derrubou. E aí lá no terceiro quadrinho nós temos um aluno que levanta a mão porque ele quer falar. E aí ele faz um questionamento à professora. Professora, com licença, eu preciso fazer uma pergunta. Aí lá no quarto quadrinho ele de fato faz a pergunta: quem a chuva forte derrubou? A chuva forte, professora, derrubou a parede ou a chuva forte derrubou a Dona Aranha? Observe que até o momento em que a professora leu ou cantou a música dentro da sala de aula, ela disse que a Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Derrubou quem? A Dona Aranha ou a parede? Surgiu um questionamento. Então, quando isso acontece, eu tenho aí, professora, duplo sentido. Não, porque quando a música foi criada, ela não foi criada com a intenção de ter um duplo sentido. Pelo contrário, ela foi criada com a intenção de ser objetiva, direta, rápida. Porém, nesse caso aí, gerou uma ambiguidade para o aluno. Ele não sabe que quem caiu em decorrência da chuva, se foi a aranha ou se foi a parede. E tem sim uma lógica nisso. E observem aí, ó, na fisionomia da professora, que nem ela mesma consegue resolver. Porque, na verdade, diz assim: veio a chuva forte e a derrubou. Esse a se refere ou à parede, que é um substantivo no feminino, ou à aranha, que é também um substantivo no feminino. Então, assim, por isso ficou ambíguo. E aí nós temos aqui uma análise, né? Onde mora a confusão, ou seja, onde mora a ambiguidade? Uma chuva forte pode derrubar tanto uma aranha quanto uma parede. Quando a canção diz veio a chuva forte e a derrubou, temos um pronome oblíquo, o a, que faz essa substituição. Ele se refere a um substantivo feminino. Tanto aranha é feminino, como parede é feminino. E aí é onde mora a ambiguidade. No verso da música, não é possível saber quem foi derrubada pela chuva. Somente depois, quando a música continua, é que ficamos sabendo quem veio de fato ao chão. Todos entenderam até agora que o duplo sentido eu tenho uma intenção e na ambiguidade eu não tenho uma intenção. Eu gerei uma ambiguidade sem ter uma intenção. Eu tenho vários sentidos sem intenção. E aí nós temos um terceiro que ele é muito utilizado, nós, da nossa língua, né? A língua portuguesa, nós os brasileiros, nós temos uma ironia assim na veia, é nosso, é da nossa cultura. Ele é muito comum e ele consiste na utilização de determinada palavra ou expressão em um outro contexto diferente do usual. Ele ganha um novo sentido, sempre gerando um efeito de humor. Observe que na ironia você é sempre engraçado, você tem sempre um humor ali no fundo. Às vezes ácido, às vezes tóxico, às vezes saudável.
As figuras de linguagem também são utilizadas para gerar esse recurso. Por exemplo, o humor, ele é uma figura de linguagem, mas ele também é um efeito de sentido. Professor, o que seria um efeito de sentido quando eu estou me referindo à ironia? Geralmente, o professor, quando ele é irônico, por exemplo, dentro da sala, ele diz uma coisa e ele quer dizer justamente o inverso, ele está sendo irônico. Ele utiliza o recurso do tom da voz, né? Mas aí ele diz, por exemplo, uma coisa... E aí, na verdade, era totalmente o inverso do que ele queria dizer. Quem está recebendo a ironia, ele consegue identificar isso. Então, vamos entender. E aí eu trouxe aqui uma ilustração para ficar mais clara, né? Nós temos aqui eu dizendo uma coisa com um sorriso, mas, na verdade, eu estaria dizendo outra coisa, uma coisa ruim. E aí eu tenho aqui, né? Lógico que eu sempre trago algo que tem uma imagem para chamar mais atenção. E aí nós temos dois personagens dentro de uma cena. E aí o primeiro diz assim, aponta para o outro e diz, você é ateu? E aí o segundo diz assim, sou, graças a Deus. Bom, pronto. Se eu sou ateu, eu não acredito em Deus, né? Pelo menos é o que se espera. Quando eu digo sou, graças a Deus, eu estou sendo irônica. E aí nós temos aqui, observe o diálogo entre as duas personagens. Quando a primeira personagem pergunta, você é ateu? O interlocutor responde, sou, graças a Deus. Fica claro o efeito da ironia, pois se o primeiro está perguntando que o interlocutor é ateu e ele diz que sim, jamais esperaríamos que ele completasse essa frase com a expressão graças a Deus. Porque só quem agradece a Deus é quem acredita nele, correto? Nós temos aqui o humor. E aí, no humor, nós somos experts, nós somos mestres na arte do humor, e também é um efeito de sentido. Vamos conhecê-lo. Nesse caso, é muito comum a utilização de situações que pareçam cômicas ou surpreendentes para provocar um efeito de humor. Nós temos aí uma tirinha, como sempre, né? Para que vocês consigam visualizar melhor. E aí, no primeiro quadrinho, diz assim, como foram minhas férias? Está lá o rapazinho dentro da sala de aula, primeiro dia de aula, a professora de português pede uma redação. E aí o título, como foram minhas férias? E aí ele está lá, pensativo, eu vou escrever o quê? Segundo quadrinho, fiz vários amigos, corri pelo campo, joguei futebol, viajei o mundo todo, escalei montanhas, ganhei prêmios e tudo isso no mesmo videogame. Gente, foi hilário, né? Foi cômico. Ele passou as férias dele inteira jogando videogame. Ele não poderia simplesmente dizer que, ai, professora, eu passei as minhas férias inteiras jogando videogame. A professora espera o quê? Uma quantidade X de linhas, vamos dizer por aí. E aí o menino vai dizer, passei as férias inteiras jogando videogame, não fiz nada. Ele precisa escrever. Então ele fez. Só que tudo que ele fez no videogame. E aí é onde se encontra a parte engraçada, a parte cômica, a parte do humor. Geralmente, nas tirinhas, a gente não encontra muito humor, porque às vezes o humor do autor é diferente do humor do nosso humor. Então, o que é que nós encontramos? Nós encontramos uma quebra de expectativa. Quando eu não acho engraçado, eu chamo de quebra de expectativa. Nesse caso aqui, foi até engraçado. Porém, quando você não achar engraçado e a situação se desenrola por um caminho totalmente diferente, você vai chamar isso de quebra de expectativa também, ok? E aí nós temos a análise aqui, né? Como eu já expliquei. E aí eu trouxe uma questão, porque nós temos que trabalhar as questões na prática. Lembrando que as nossas questões, elas são retiradas do livro A Prova Enem. Tá nessa versão número 1 aqui, correto? E aí vocês podem acompanhar. Em que página, professora? Na página 37, nós temos uma tirinha e logo em seguida nós temos algumas perguntas aqui. Então vamos fazer uma leitura da tirinha de forma assim bem intencional para saber qual a intenção dessa tirinha. Então nós temos lá, Níquel náusea. O barulho do carro. Nós temos aí o personagem, que é o cachorro, o barulho do carro. A chave no portão. Aí o cachorro já fica eufórico. Levanta o rabinho, fica doidinho. O cheiro do dono. Pronto, ele não se contém mais. A porta se abrindo. Observe aí, hesitação ao máximo. Ele está surtando, ele está morto de feliz. Ele já nem se contém mais em pé. Aí o dono abre a porta
E aí ele desmaio de emoção. A hesitação dele foi tanta, ele ficou tão feliz que quando o dono abriu a porta, ele desmaiou, porque ele estava tão feliz, ele vem acompanhando o processo, desde o barulho do carro, desde a chave no portão, o cheiro do dono, até o momento em que o dono ele abre a porta. E aí quando ele abre a porta, ele diz assim: esse cachorro não está nem aí para mim. E aí, nesse momento, ele diz assim, o cachorro não está nem aí para ele. É uma quebra de expectativa. Por quê? Porque, assim, nós observamos ao longo de toda a tirinha que o cachorro está super ansioso com a chegada do dono. Ele está super feliz. Aí, do nada, quando o dono chega, ele chegou num ápice tão grande da ansiedade que ele desmaia. E aí, o dono interpreta justamente o inverso, o contrário, que ele não está nem aí para ele. E aí, nós temos agora a nossa questão. E aí, vamos lá. Na tira, o efeito de humor, observe aqui que ele já disse qual o efeito de sentido que foi empregado dentro do texto. O efeito de humor é criado pelo final inesperado. Lembra quando eu falei da quebra de expectativa? O autor constrói esse efeito ao. E agora nós vamos analisar as alternativas, lembrando que nós não podemos descartar nenhuma, precisamos ler todas. E aí na letra A diz o seguinte: destacar no último quadrinho a fala do dono em relação ao comportamento do seu cachorro. Será que a intenção é essa, gente? Do texto? Destacar no último quadrinho a fala do dono em relação ao comportamento do cachorro? Letra B. Combinar elementos da linguagem não verbal e da linguagem verbal com ênfase na fala do cachorro. Por exemplo, as tirinhas são textos que possuem linguagem verbal e linguagem não verbal. Existe uma linguagem mais importante dentro da tirinha? Que seja verbal ou que seja não verbal, elas duas se completam, elas precisam coexistir para que haja realmente um sentido dentro do texto? Então, assim, elas duas se completam. Então, não existe uma mais importante do que a outra. As duas são tão importantes uma quanto a outra. Letra C. Privilegiar o emprego de elementos da linguagem não verbal, como o comportamento agitado do cachorro e ansioso, com a fala do seu dono. Aqui você observa que nós fazemos uma relação entre o comportamento do cachorro na linguagem não verbal e ela casa perfeitamente lá no último quadrinho com a fala do dono. Então, nós temos tanto a verbal como a não verbal. A não verbal completando a linguagem verbal. Letra D. Privilegiar o emprego de elementos da linguagem não verbal, como o comportamento agitado do cachorro, ansioso, agitado. Aqui ele diz só privilegiar o emprego de elementos da linguagem não verbal. Utilizar na letra E, de forma predominante, as reticências na legenda, com o objetivo de criar suspense quanto ao final da história. Será, gente, que essas reticências aqui é para criar um suspense no final da história? Será que a intenção do texto é justamente essa aqui no penúltimo quadrinho? Então vamos lá, eu quero saber o que, professora, nessa alternativa? Por que o humor foi empregado aqui? E em que momento esse humor foi empregado? Qual alternativa vocês marcariam? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? E aí? Responderam? Vamos ver se vocês acertaram? É isso mesmo. Privilegiar o emprego de elementos da linguagem não verbal. Nós temos aí linguagem não verbal como o comportamento agitado e ansioso do cachorro e a fala do seu dono. A fala do dono é não verbal ou é verbal? Verbal. Então, nós temos aí tanto a linguagem verbal como não verbal. Observe que o autor, quando selecionou essa questão, ele não utilizou a expressão linguagem verbal. Por quê? Porque a intenção é que você realmente faça uma reflexão. Ele falou privilegiar o comportamento do cachorro. Tem lá as imagens do cachorro na linguagem não verbal. Porém, ele não diz que a linguagem não verbal ela é mais importante do que a linguagem verbal. Pelo contrário, ele continua o texto e ele remenda com a fala do dono do cachorro. Então, nós temos aí, nesse segundo momento, a linguagem verbal, porque elas se completam dentro do texto. E aí, gente, a alternativa correta seria a alternativa da letra C. E aí, nós
continuaremos fazendo essas questões na próxima aula. Nós teremos uma outra aula de resolução de questões e aí somente na próxima é que nós iremos continuar nossa série sobre a redação e nós falaremos sobre o desenvolvimento. Eu também fiz uma separação porque eu trouxe diferentes tipos de desenvolvimento para que vocês possam visualizar na prática. E aí não se preocupem, nós terminamos a introdução, mas nós iremos sim dar continuidade no desenvolvimento e posteriormente na conclusão. E essa foi mais uma aula do componente curricular de língua portuguesa. Eu espero que vocês tenham gostado. Acessem a nossa plataforma, revisem, assistam a aula novamente. Não esqueçam que tudo está nesse material aqui, vocês podem fazer uma leitura, resolver em casa. Quem quiser, por exemplo, treinar a redação, nós temos várias propostas aqui nesse livro também. E é isso, até a nossa próxima aula.